Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco foi derrotado por 3-1 em São Januário para o Juventude. E o que me deixa mais triste nessa derrota do Vasco era que era mais um jogo completamente acessível e completamente ganhável. O Vasco tem um time melhor do que o Juventude no papel, a tabela diz isso, o valor de mercado do elenco do Vasco diz isso, a forma no qual os times vinham jogando o campeonato todo diz isso. Mas o que aconteceu no jogo de hoje foi que o Juventude realmente mereceu a vitória. O Vasco jogou até os 37 minutos do primeiro tempo. O Vasco fez um jogo razoável. Não vou falar que o Vasco estava jogando muito, mas o Vasco estava jogando o necessário para ganhar do Juventude. O Vasco inicia o jogo tentando ter o controle da posse de bola. O Vasco construía, né? Hoje teve a modificação com o Gumoura entrando como volante. Então o Gumoura iniciava essa jogada ao lado dos zagueiros. Abria o Cuesta de um lado, abria o Robert Renan no outro. Só que aí tinha um problema. O Barros, que foi a vida toda um camisa 8, ele não tem essa característica toda de jogar entre linhas. Então o Barros ficou meio que perdido no primeiro tempo. Ficou meio que sem função. E muitas vezes baixava ele e o Hugo Moura no meio dos dois zagueiros. E os dois zagueiros abriam. Então o Vasco não estava conseguindo ter mais um jogador nesse entrelinhas. O normal é fazer uma saída de 3. Um volante entra, 2 zagueiros abrem. E isso não aconteceu em vários momentos no jogo de hoje. Mas o Vasco consegue fazer o gol, conseguindo explorar o talento do Felipe Coutinho numa bola para o Lucas Piton, que vai na linha de fundo, consegue fazer o cruzamento para o Ryan, ainda conta com a falha do Jandrei, mas era um Vasco conseguindo manipular o Juventude de alguma forma. Era perigoso pelos lados do campo, pelo lado direito, conseguia ser um pouco perigoso pelo lado esquerdo. Era um Vasco que fazia um jogo que não corria riscos, e isso assim é o ponto mais positivo. O Juventude tentava essas bolas longas, o Vasco estava conseguindo vencer, o Vasco estava vencendo a segunda bola e se mantendo no campo de ataque. E esse é o segredo para você ser um time dominante, forte e competitivo. Porque uma hora você vai conseguir castigar e fazer o gol se você está o tempo todo recuperando a segunda bola, massacrando o seu adversário. E o Vasco até tem uma possibilidade, mais um lançamento do Coutinho pro Ryan, o Jandrei faz a defesa, o Andrés Gomes já tinha passado da bola, e o Vasco leva o gol como o Vasco leva muitos gols, né, cara, com falhas individuais. A gente vai falar sobre... Na hora, eu tava no estádio, na hora que saiu a bola longa se não me engano foi o Talhari que foi na linha de fundo, na hora que saiu a bola longa pra ele, eu falei, vai dar ruim. Cuesta administra na corrida, o jogador do Juventude dá 2 travadas, vai e volta para cruzar, chega bem na linha de fundo e acontece uma coisa que não pode acontecer. O Cuesta claramente não faz o gesto de bloquear o cruzamento. Ele tira o corpo da bola. Qual era a estratégia do Cuesta e o pensamento dele? O Juventude pouco chegou ao campo de ataque. O Juventude não tem essa capacidade de fazer um gol no Vasco, não vai machucar o Vasco. Tem 3 jogadores dentro da área, a gente vai cortar essa bola. Talvez é melhor do que eu ceder um escanteio aqui pro Juventude, porque se ele coloca a perna, basicamente cederia o escanteio. E aí, essa escolha dele foi capital, porque saiu o cruzamento. E aí o lateral do Juventude consegue fazer o gol com a perna direita. Era o lateral esquerdo do Juventude no ângulo do Léo Jardim. A marcação do Vasco desencaixada na área e um Vasco que vinha se defendendo. Um dos grandes méritos do Vasco era conseguir ter essa linha muito alta e conseguir estar defendendo dessa forma. Não conseguiu no jogo de hoje. E o segundo gol que o Vasco leva muito por conta de ter levado o primeiro, o Vasco fica nervoso na partida. E aí o Léo Jardim quer acelerar o jogo, não precisa ainda estar no primeiro tempo, cara. Você tem 45 minutos ainda da segunda etapa depois para você tentar novamente fazer o gol de forma organizada. Na afobação, o Léo Jardim sai jogando no Moreira por dentro, o Nuno de costas, não conseguiu nem fazer o movimento de dar uma olhada que tinha alguém nas costas dele. Quando ele vai dominar a bola ou vai tentar fazer o passe, o jogador do Juventude já salta nele, faz o corte. Bola no Nenê, o Nenê dá uma tirada desconcertante no Gumoura, que veio babando, né, pra tentar, o Nenê vai chutar, eu vou entrar na frente, talvez eu faça o bloqueio. Só que o Nenê, mais esperto, macaco velho do futebol, dá uma travada, o Gumoura vai, e aí o Léo Jardim ainda leva um gol que a bola passa debaixo dele, era uma bola defensável. Um grande goleiro tem que defender essa bola, como é o Léo Jardim. E depois que o Vasco fica atrás no placar, a torcida já começa a pressionar, a torcida já a obrigação de ganhar no Caldeirão, já vem uma cobrança mais firme, o time vai pro vestiário, você pensa que vai ter uma mudança, a mudança é que ele volta o Tietchan pro time titular, e tira o Hugo Moura, é uma mudança até que faz certo sentido, porque o Barros volta a ser o primeiro volante, o Tietchan vai jogar, ajudar o Coutinho nessa criação. Faz até sentido essa modificação, só que não funciona. Por que não funciona? O Juventude bem postado, com a linha de 5 atrás, 3 zagueiros, 2 laterais, baixa muito o seu bloco, fica marcando com mais 3 jogadores à frente e mais um somente lá, só fazendo o número, não fazendo tanta pressão, mas fazendo o balanço do bloco. E o Vasco não consegue entrar nesse bloco. O Vasco tinha uma jogada de perigo. Teve a bola do Nuno Moreira no início, no primeiro minuto,
Depois o jogo segue. O Vasco tinha uma válvula de escape que vinha sendo o Andrés Gomes. Estava conseguindo agredir um pouco mais, chegar à linha de fundo, levar perigo. O que ele faz? Ele tira o Andrés Gomes para colocar o Verratti. Aí não tem como. Quando o Verratti entrou, eu já falei, não vamos fazer o gol. Eu já tinha certeza, porque o Juventude estava cortando todas as bolas de cabeça. Tinha 3 zagueiros do Juventude dentro da área. O jogo, naquele momento, que o Juventude com a linha muito baixa, não era um jogo pro Verratti. Mantinha, por exemplo, o Andrés Gomes. Eu sei que era difícil fazer substituições, porque não tem tantas opções assim no banco de reservas. O time não estava jogando bem, não estava criando tanto. Mas ele tirou talvez o melhor jogador do Vasco da linha de frente. Dos jogadores que estavam jogando hoje no ataque, o Andrés Gomes era o que mais estava levando perigo à defesa do Juventude. E ele tirou o Andrés Gomes. Foi uma decisão errada do Fernando Diniz. E o Vasco completamente improdutivo na partida. O Juventude muito mais perigoso nos contra-ataques, porque começa a ficar no mano a mano. Zagueiro contra-atacante do Juventude em qualquer bola rebatida. E aí mora um grande perigo. Juventude quase faz o gol de cabeça, uma jogada de escanteio. E aí depois o Paulo Henrique, completamente irresponsável, é expulso. Cara, assim, é inacreditável. É de uma falta de respeito sem tamanho que o Paulo Henrique fez hoje com o torcedor do Vasco, que tanto apoia esse jogador. Ele deu um pontapé no jogador do Juventude, é expulso o Paulo Henrique de um lance de dar nojo, e aí faz a derrota ficar pior ainda. 3-1 Juventude em cima do Vasco, e o gol sai ali, né? Vasco todo aberto, sem lateral já, lançamento, bola, um gol vovó do Juventude. 3-1 mereceu a vitória. É falar sobre o sentimento de vergonha que esses jogadores causam no torcedor do Vasco após esse resultado de hoje. É falar sobre o sentimento de vergonha que esses jogadores causam hoje ao torcedor do Vasco. Mas eles têm que sentir vergonha. Os jogadores hoje do Vasco têm que entrar no vestiário, colocar a cabeça na privada da descarga. Não pode perder pro Juventude em São Januário. É completamente inaceitável. Como é que um time ganha 4 jogos consecutivos, perde 3 seguidos? Vamos lá, perdeu 2, mas ganhou agora do Juventude, porra. Aí 42 pontos está o Vasco no Campeonato Brasileiro. Falta de compromisso e falta de caráter com o torcedor. Essa foi a palavra hoje. Falta de caráter com o torcedor do Vasco. Hoje o Vasco entregou esse resultado pro Juventude. 6 pontos perdidos pro Juventude. Desde 2009 o Vasco não ganha no Juventude. Lá ou aqui. E aí, vai cobrar quem? Agora é data FIFA. E aí, vai fazer o quê na data FIFA? Tem um jogo lá agora contra o Grêmio. É obrigação ganhar a porra desse jogo. Jogar como vinha jogando antes. Sem soberba. Esse lance do Cuesta foi um lance de soberba, cara. Foi um lance de soberba. Bota o pé na porra da bola, caralho. Ah, fui convocado pra seleção, sou pica. Não vai sair o gol. Cara, você não é Deus pra saber se vai ou não sair o gol. Bota o pé na bola. É básico. E aí vem a soberba do time. Começa a jogar de salto alto. Acha que vai... Nossa, não. Agora a gente é o time mais pica do Brasil. Então a gente não precisa mais fazer o máximo pra ganhar. Se a gente fizer o médio aqui, a gente ganha. Esse time de Juventude zona de rebaixamento perde o jogo, cara. É muito equilibrado, é muito nivelado o Campeonato Brasileiro. Não tem motivo pra isso. E perdemos o jogo. E é isso aí, Vasco versus Juventude em São Januário, cara. Que atuação do Vasco. Nojenta na parte anímica, na parte de, cara, a gente tem que vencer o jogo. Pelo amor de Deus. Felipe Coutinho muito abaixo, apesar dele ter dado 2 bons lançamentos, muito abaixo no meio de campo hoje. O time todo não jogou bem mais. E aí quando eu venho e falo pra vocês, tem que contratar, porque tem que contratar, cara. Principalmente um setor assim primordial pro Vasco contratar 2 volantes. O Vasco precisa de 2 volantes. Essa bola aqui, tu não pode perder um gol desse como o Nuno perdeu. Aí vai o adversário, faz o gol. Olha essa bola ali de cabeça, cara, faz o gol. A bola tá passando na frente dele. Tudo bem, tem o braço do jogador ali do Juventude, mas não é necessário pra ele cair. Esse lance aqui era pra ser cartão amarelo pro jogador do Juventude. Depois o Andrés Gomes tenta levar na linha de fundo, mas não consegue fazer o cruzamento, né? Mas foi uma falta, o juiz também... É difícil a gente falar sobre acréscimos depois que o time tá levando de 3-1, mas o juiz foi muito conivente com a cera do goleiro do Juventude no jogo de hoje. O Vasco começou pressionando, começou, sabe, chutando, finalizando, gerando algumas possibilidades, até que vai sair o seu gol. O pior é isso, cara, dá esperança pro torcedor de que vai ganhar o jogo, que tá na frente do placar, olha aí. A bola do Coutinho, o Piton olha, vem o cruzamento certinho no raião, o goleiro sai mal do gol e depois não dá espalma pra dentro do gol. O Vasco fez o gol, construiu o gol, né? Com o Piton atacando bem. Ultrapassando bem, fazendo um bom cruzamento. Saiu o gol do Vasco. Condição era legal. Condição era legal, saiu o gol do Vasco.
Cara, que dolorido. Que jogo dolorido. Esse jogo dói. Dói pro torcedor do Vasco. E o Ryan jogando de centroavante, cara, fez o gol ok, mas não tá funcionando. Esse primeiro lance aí. Um lance que realmente tá impedido, mas já foi um alerta depois do gol. Já foi um alerta. Todo o ataque do Juventude era bola de perigo. Atacou pouco, mas quando o Juventude ia pro ataque, era jogada de perigo. O Vasco não tá conseguindo se defender bem. Essa bola o Cuesta sai do lance, o Barros não consegue cortar. E aparece o jogador do Juventude sozinho. Tinha o Paulo Henrique dentro da área, tinha o Robert Renan. Ninguém marcou aí o Marcelo Hermes, que fez o gol do Juventude. Com a perna direita, essa perna que não é a boa. O Vasco com superioridade numérica conseguiu levar o gol. Cara, é inacreditável, é inacreditável. E aí o psicológico virou, né? Veio para os jogadores do Juventude e foi contra os jogadores do Vasco. Na sequência, olha essa bola aqui. O Nuno Moreira, na verdade, quando ele foi olhar por esse lado para dominar, veio o jogador do Juventude e roubou a bola, saltou a pressão em cima dele. O Hugo Moura leva o drible desconcertante, o Léo Jardim ainda leva o gol. E aí a cara do Fernando Diniz. Cara, é inacreditável. Meu Deus do céu. Sabe qual é o pior, cara? O desvio no Léo Jardim tirou o Robert Renan da jogada. Talvez o Robert Renan salvaria essa bola em cima da linha. No segundo tempo, acho que vai ter uma chance, né? Que vai ser com o Nuno. De resto, meus amigos, um jogo desprezível do Vasco. Desprezível. Uma total falta de respeito com o torcedor. Essa bola aí do Nuno. Seria até gol, né? Mas o Jandrei faz a defesa. Depois tem um pisão no pé do Nuno, mas nada, né? Ele ia marcar. Ai, ai, meu Deus do céu, cara. Tudo deu errado hoje, cara. Olha aí. Paulo Henrique não conseguiu levar vantagem. Era difícil, porque tinha uma cobertura, né? Uma linha de 5, é difícil você atacar. E você ter o mano a mano. A falta em cima do Tietchan. Cara, os primeiros 10 minutos do segundo tempo me deram alguma esperança de que talvez o Vasco pelo menos empataria o jogo. Mas com o passar do tempo, deu 15, 20. Já viu que não ia sair nada dali, cara. Olha aí. O André sai do gol, depois ainda dá o rebote, né? Naquela lance. Ele solta a bola dentro da área. Meu Deus do céu, cara. Olha isso. Que sofrimento pro torcedor do Vasco. Ele passa 2 horas no chão, o goleiro do Juventude. Mais uma cobrança de escanteio, tentativa do Barros de cabeça, não sai o gol. E aí o Diniz já entra em desespero sem saber o que fazer, né? O time não consegue corresponder em campo, vai fazer o quê? Na boa puxada do André Gomes para um contra-ataque, o Juventude fez falta tática, né? Parou a jogada com o dia pro ataque, bola parada, deu espaço atrás, falta tática. É quase o gol do Juventude, é inacreditável também. Olha isso. Qualquer ataque do Juventude é impressionante como o Vasco perde duelos, como o Vasco se defende mal nesses 3 jogos que o Vasco perdeu. Essa bola aí que ele deu um tapa na cara do Barros, porque senão o jogo do Juventude seria cara a cara com o goleiro. Tem a mão, né? Tem um contato. O juiz preferiu temporizar aí. Deu a falta, mas o jogador do Juventude seria cara a cara com o goleiro. E isso aí não foi nada, foi só pra parar o tempo. Para o tempo do jogo. O Paulo Henrique leva o cartão amarelo por isso. E depois vai ser expulso. A falta dura do Tietchan. Ah, não foi dura não, foi só a falta, né? É, foi falta, mas foi no pé. Se é em cima era expulso. Juventude jogou muito calmo, muito tranquilo. Segurava, pedia falta e o juiz dava falta. Gabriel Talhari trouxe muito perigo para a defesa do Vasco, jogando com espaço, é o jogo dele.
E, cara, fala pra vocês, não vai ter mais nada de lance de perigo até o gol do Juventude. Só isso aí o Paulo Henrique faz pra ser expulso. Ai, meu Deus do céu, cara. Será que ele não sabia que tinha cartão amarelo? Meu Deus do céu, cara. Assim, é uma fase do Paulo Henrique. É um lance bobo, cara. Pra que ser expulso? Pra quê? Pra quê? Não roubo não, cara. Mereceu a expulsão. Já tinha amarelo, fez a falta pra parar um contra-ataque. E aí o Vasco leva o gol, o terceiro gol, né? O Barro já é morto e aí o gol vovó. Sai o gol do Juventude. Ai, ai, que derrota cachapante, cara. Na revisão, não impedimento e o gol do Juventude. É isso aí, cara. Fazer o quê? É cobrar, cara. Só resta a gente é cobrar. Pra que não se repita essa imundice que houve no jogo de hoje.